Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um CovaCast. E no programa dessa semana, em virtude do mês da consciência negra, estou aqui com o Roberto, que trabalha na COVAC, Sociedade de Advogados, para falar um pouco sobre a investigação que ele tem feito no tema relacionado à necessidade de discutirmos uma agenda antirracista na reforma tributária. Roberto, seja bem-vindo ao programa, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, Janaína. O prazer é todo meu. Gente, só para contextualizar, essa semana a gente divulgou o estudo, uma parte do estudo realizado pelo Roberto. Ele vai ficar disponível nos comentários aqui dessa publicação. Já adianto pedindo para vocês nos ajudarem a darem like aqui no Instagram, no YouTube, como precisamos muito dessa força. Bom, Roberto, antes de falarmos do seu estudo, eu queria que você explicasse para a gente por que ainda a gente precisa falar de um dia para a consciência negra. Por que essa data é relevante e de suma importância? Bom, primeiramente eu trato como um resgate histórico, Janaína, e também por ser essa data mais uma forma de celebrar o direito à memória. Isso porque aqui no Brasil, 20 de novembro, ele marca a data da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um líder, sobretudo, e um símbolo contra a escravidão, né? Então foi um líder da resistência de um processo contra a escravatura aqui no Brasil. E também, por ser o 20 de novembro, esse momento de resgate, de reconhecimento da cultura mesmo afro-brasileira, que por muitas vezes ela é negligenciada. Então, o próprio período pós-abolição formal da escravidão no Brasil, ele foi muito atingido pelo mito da democracia racial. Então esse mito da democracia racial, ela acabou servindo para maquiar e internalizar essas várias violências e esse não dito racista presente dentro da sociedade brasileira. Então o Dia da Consciência Negra, ele também acaba sendo esse momento para trazer a memória e também para reafirmar essa luta antirracista para a sociedade a qual nós queremos construir. Perfeito, Roberto. É tentar superar, né, esse pacto da branquitude que insiste em até dizer que não somos um país racista, embora a gente veja o quanto o racismo é estrutural aqui na nossa sociedade. E pensando nisso e adentrando um pouco já nessa matéria do direito, como que a nossa Constituição trata essa questão racial, o racismo estrutural dentro da sociedade brasileira? Existe alguma garantia, algum direito dentro dos objetivos, né, da República? Qual que é a sua leitura que você tem? Pois bem, a Constituição de 1988, primeiramente, ela já é um grande marco no que diz respeito às relações raciais e à própria temática racial, por ser ela inédita ao reconhecer o racismo e o preconceito racial como componentes da nossa sociedade. Isso também é um fruto, obviamente, de uma mobilização desde a década de 70, com a mobilização e a estruturação do movimento negro organizado aqui no Brasil. Essas pautas passaram a ser parte dos debates da própria Constituinte e tivemos materializados, sobretudo nos objetivos da República, mas também ao longo do texto. Eu separei aqui alguns tópicos que tratam sobre como a Constituição aderiu à questão racial e a essa temática. Primeiramente, nos próprios objetivos da República, nós vemos a promoção da igualdade, a valorização da diversidade dos povos, como também nós vemos os objetivos fundamentais, na verdade, pela construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação. Nesse ponto é importante desde já trazer o fato de que o combate às desigualdades raciais ele não foi objeto de um tratamento específico da Constituição Federal de 1988, mas é possível extraí-lo, sobretudo através de uma leitura sistemática da Constituição. Então nós temos a centralidade que é dada aos princípios da dignidade da pessoa humana, como eu já disse, o artigo 3º, ele traz como objetivo a construção da sociedade livre, justa e solidária. O texto constitucional ele tornou o racismo um crime inafiançável e imprescritível no seu artigo 5º. No artigo 7º tem também um ponto muito interessante que diz respeito à proibição da diferença salarial e que se desdobra também na admissão ou não de um funcionário em razão da cor. Outros tópicos bastante relevantes que demonstram a temática racial dentro do texto constitucional diz respeito ao reconhecimento aos territórios quilombolas como bens culturais nacionais e também admitir o direito dessa população remanescente à propriedade definitiva das terras que elas estavam ocupando, isso presente no artigo 216. Para além disso, se desdobra na própria afirmação da diversidade cultural, na garantia de uma educação sem preconceitos e também pelo reconhecimento que foi dado à pluralidade étnica racial da população brasileira. Então, nós temos todo esse conjunto, na verdade, de ações que foram fruto desses debates e da construção do movimento negro e das outras e da organização, né, da sociedade civil, que resultou nesse texto constitucional. E nós temos, no momento pós-constituinte, essa consolidação institucional voltada à criação de uma política de igualdade racial no Brasil. Perfeito, Roberto. Então, o que eu percebo é que são várias entradas na Constituição para tratar desse tema, né? Sobretudo com viés de justiça social, justiça racial. E o seu estudo, Roberto, adentra na questão da reforma tributária, ou melhor dizendo, no sistema tributário nacional. A gente viu, né, que esse ano foi marcado com essa agenda da reforma tributária, mas existe um estudo realizado pelo Observatório de Equidade que chama Indicadores de Equidade do Sistema Tributário Nacional, onde você, ao apresentar esse estudo, demonstra que a matriz tributária brasileira, diferentemente do que preceitua a Constituição Federal, ela não é lastreada com esse viés da justiça fiscal, da justiça social, porque é um sistema regressivo. Eu queria que você explicasse, né, de uma forma muito simples, o que é essa regressividade, por que o nosso sistema tributário ele é desigual e a gente consegue afirmar que, para além de ser desigual para os pobres, também é para os negros. Claro, Janaína, vamos lá. A pauta da reforma tributária, ela hoje tem sido desenvolvida aqui no Brasil, sobretudo eu vejo como um viés de simplicidade, então ela tende a trazer essa simplificação. Mas o porquê, no meu estudo, eu pretendo dar, digamos, 2 passos atrás. Primeiramente, pelo fato de que, tendo em vista os próprios objetivos, os quais eu listei aqui do artigo 3º, juntamente com a leitura da Constituição brasileira como esse modelo programático, a qual ela foi atribuída, nós vemos que há um projeto constitucional de desenvolvimento nacional, sobretudo pautado pela justiça fiscal, certo? E o porquê de ser o nosso sistema regressivo. Eu trouxe aqui alguns dados que também estão presentes no estudo, que demonstra a preponderância da tributação sobre o consumo no Brasil e que no ano de 2021 correspondeu a 44,02% da arrecadação com os nossos tributos. Então, quando nós falamos sobre o nosso sistema, o nosso modelo ele ser regressivo, significa que as pessoas mais pobres
preponderantemente acabam pagando mais do que as pessoas ricas. E isso se deve muito devido à tributação que ocorre sobre o consumo. Um exemplo que eu posso trazer que torna muito claro isso, ele também foi trabalhado por outro professor com o qual tive o prazer de assistir a sua aula, e ele expõe da seguinte maneira: um advogado, ele ali no intervalo do seu almoço decide ir até uma quitanda e comprar uma fruta. Nesse momento em que ele compra uma fruta, ele recebe, recepcionado por um garoto que está vendendo balas na rua, um garoto em situação de extrema vulnerabilidade, e ele decide comprar as balas desse garoto, que coincidentemente era o mesmo valor o qual ele pagou por uma fatia de fruta que ele havia comprado naquela quitanda. E dentro desse exemplo ele fala que enquanto come aquela fruta, ele verifica que o garoto utiliza esse mesmo valor para comprar outra fruta. E por meio desse exemplo ele demonstra que nessa situação o garoto em extrema vulnerabilidade social e que não demonstra qualquer capacidade contributiva acaba se igualando a ele na condição de advogado bem remunerado, que os dois acabam por fim pagando a mesma quantidade de tributo através do consumo. Então esse é um exemplo que demonstra essa iniquidade do sistema tributário nacional. Com a diferença que o impacto para esse garoto é muito maior porque a renda é menor, né? Então, Com certeza. E quando a gente pensa nesse recorte racial, como a gente deve olhar para esses dados, Roberto? Bom, eu defendo que o modelo do sistema tributário nacional ele deve ser encarado dentro de uma perspectiva interseccional e analisando todos os nossos dados, de composição mesmo, a demografia do Brasil, nós verificamos que a população negra ela está sobre-representada dentre aquela parcela que possui o décimo de renda menor, ou seja, são pessoas, a população negra hoje ela compõe a maior parcela dos hipossuficientes brasileiros, considerando a renda. E quando nós comparamos a situação do negro no Brasil em relação à renda, somado à tributação, nós vemos que essa sobre-representação ela acaba causando uma maior iniquidade, tendo em vista que os negros também acabam tendo os seus poucos e escassos recursos quase sempre destinados para a sua própria subsistência. Inclusive, nesse estudo eu demonstro isso com base na pesquisa de orçamento familiar de 2004-2005, que demonstra que no ano de 2004, as pessoas que auferiram renda de até 2 salários mínimos, dentre essas uma maioria negra, destinaram 48,8% da sua renda aos pagamentos de tributos, sendo esses preponderantemente tributos sobre consumo. Perfeito. Bom, Roberto, então, diante dessas informações que você deu, é realmente necessário a gente colocar no radar, do legislativo essa necessidade de uma agenda antirracista. A gente sabe que a reforma tributária ela ainda tem reflexos. Os próximos anos estão destinados à legislação complementar. E eu queria saber como que a gente poderia, quais são as ações que a gente poderia entrar para tentar contornar um pouco essa situação, assim, dentro de tudo que será discutido ainda para a reforma. Você tem alguma contribuição, se tivesse aqui um parlamentar? Olha, Janaína, no que diz respeito à pauta antirracista, dentro de uma agenda de reforma tributária, eu creio ser imprescindível, primeiramente, tentar tornar a nossa matriz tributária mais progressiva. E isso, de fato, hoje é encarado pelos pesquisadores e pelos estudos que não há forma senão explorar melhor a tributação sobre a renda e sobre o patrimônio aqui no Brasil. Atualmente, no modelo em que se discute a reforma tributária no parlamento, uma das propostas que tem sido, que faz parte, na verdade, do texto aprovado, diz respeito à devolução
do novo imposto sobre o IBS, que deverá incidir, assim como tem sido a proposta, sobre os produtos da cesta básica. Então, essa seria um mecanismo que a proposta encontrou de tentar frear essa regressividade, né? Mas, por óbvio, também está previsto para a lei complementar, então ainda não sabemos muito bem como será a implementação, quais serão os critérios de participação, qual vai ser esse público-alvo. Hoje é muito tido, sobretudo as pessoas que estão inscritas no cadastro único, né? Seria uma forma de balizar isso, mas também o governo tem que criar mecanismos a fim de evitar as fraudes também dentro desse novo modelo. E também há uma lacuna quanto aos valores que seriam reembolsados, né? De que maneira, então, é algo ainda incipiente, mas que com certeza devemos prestar muita atenção, tendo em vista que é um modelo que vem de uma inspiração, como por exemplo é adotado no Canadá, esse modelo de que tentam, né, através disso minimizar, sobretudo, o impacto da desigualdade de renda. Perfeito. Até me ocorreu aqui uma política que a gente está muito habituado a lidar, que acredito que a grande finalidade, para além de levar a educação, é fazer, né, essa correção das desigualdades sociais, que é a questão, o ProUni. Então a gente vê como aliar benefícios fiscais há uma necessidade do Estado brasileiro, né, de elevar a educação. No entanto, a gente, analisando os dados do Censo da Educação Superior, em relação à Meta 8, que tinha como objetivo elevar a população negra ao ensino superior, os dados lançados recentemente pelo Ministério da Educação e INEP demonstram-nos que os beneficiários do ProUni ainda são, em sua maioria, brancos, são pessoas que estão numa situação numa situação urbana, né, não rural, onde a gente tem mais ainda vulnerabilidades. Então é um exemplo que demonstra como a gente precisa realmente pensar reformas do sistema tributário nesse momento, né, no todo, não fazendo às vezes políticas só para combater alguma situação excepcional, né? Não dá só para falar de educação, a gente tem que pensar estrategicamente, né? Você concorda comigo? Com certeza, com certeza. Ah, perfeito. Bom, Roberto, agradeço muito a sua participação. Está aqui aberto o canal para você, sempre que tiver algum tema, discutir conosco. Agradeço a vocês pela atenção. Novamente friso que o texto do Roberto será disponibilizado aqui no link e deixe seus likes e comentários. Obrigada.